O peso pena feminino foi a 11ª categoria de peso criada pelo UFC, e a terceira entre as mulheres. Inaugurada no UFC 208, em 11 de fevereiro de 2017. Hoje, aqui no canal do Tatame ao Octógono, vamos contar tudo o que aconteceu com o cinturão dessa categoria, desde a sua primeira campeã, até os dias atuais. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e confira nossos vídeos. No dia 7 de dezembro de 2016, o presidente do UFC, Dana White, anunciou oficialmente a criação do peso pena feminino em entrevista para Fox Sports. Era esperado que a ex-campeã peso pena do Strikeforce e campeã peso pena do Invicta, Cris Cyborg, disputasse pelo título inaugural da categoria, pois tinha assinado com o UFC e feito 2 lutas em peso casado, por não existir a categoria de peso pena para mulheres no UFC. Porém, Dana White revelou que foram oferecidas as lutas contra a ex-campeã do peso galo, Holly Holm, e contra Germaine de Randamie, para o UFC 208, em 11 de fevereiro de 2017, mas Cyborg recusou ambas, alegando que precisava de mais tempo para se recuperar do seu último corte de peso, projetando seu retorno para março. Com isso, o UFC casou a luta entre Holly Holm contra Germaine de Randamie para o UFC 208, valendo o título inaugural da nova categoria. Essa foi a primeira luta do peso pena feminino da história do UFC. Germaine de Randamie venceu por decisão unânime, e se tornou a campeã inaugural do peso pena feminino no UFC. O resultado da luta foi controverso, pois Germaine acertou golpes em Holly após o fim do segundo e do terceiro round, o que gerou muitas críticas por parte do público, que acreditava que ela deveria ter perdido o ponto. Mas seu reinado foi curto, apenas 128 dias. 3 meses após a conquista, Germaine se recusou a defender seu título contra Cris Cyborg. Com isso, foi destituída do título em 19 de junho de 2017, e o UFC marcou a luta entre Cris Cyborg e a campeã peso pena do Invicta, Megan Anderson, para o UFC 214, em 29 de julho de 2017, pelo título vago. Porém, um mês antes, Anderson se retirou da luta alegando problemas pessoais, e foi substituída pela campeã peso galo do Invicta, Tonya Evinger. Cris Cyborg venceu por nocaute técnico no terceiro round, e se tornou a nova campeã do peso pena. Para sua primeira defesa, foi escalada para enfrentar a ex-campeã do peso galo Holly Holm no UFC 219, em 30 de dezembro de 2017. Cyborg venceu por decisão unânime, e defendeu seu título. Depois, enfrentaria a nova campeã peso galo do Invicta, Yana Kunitskaya, no UFC 222, em 3 de março de 2018, vencendo por nocaute técnico no primeiro round e fazendo sua segunda defesa. Com isso, estabeleceu o recorde de 2 defesas de título, e mais tarde, o de reinado mais longo, com 517 dias como campeã. Após meses de negociação, o UFC concedeu a chance do duplo campeonato para a campeã do peso galo, Amanda Nunes, e marcou uma superluta para o UFC 232, em 29 de dezembro de 2018. Essa luta é considerada a maior luta da história do MMA feminino. Com uma performance incrível, Amanda Nunes nocauteou Cris Cyborg em apenas 51 segundos, e se tornou a primeira mulher dupla campeã do UFC. Essa vitória foi determinante para que muitas pessoas coloquem Amanda Nunes como a melhor lutadora da história. Após a conquista, retornou ao peso galo para defender seu título contra a ex-campeã Holly Holm no UFC 239, em 6 de julho de 2019, vencendo por nocaute no primeiro round. 5 meses depois, foi escalada para fazer uma revanche contra a ex-campeã do peso pena, Germaine de Randamie, no UFC 245, em 14 de dezembro de 2019, vencendo por decisão unânime. Retornou para o peso pena 1 ano e meio após a conquista do título, e fez sua primeira defesa contra Felice Spencer no UFC 250, em 6 de junho de 2020, vencendo por decisão unânime. Era esperada para fazer sua próxima defesa contra Megan Anderson no UFC 256, em 12 de dezembro de 2020, porém, a campeã teve que se retirar devido a uma lesão,
e a luta foi remarcada para o UFC 259, em 6 de março de 2021. Amanda venceu por finalização no primeiro round e fez sua segunda defesa. Com isso, igualou o recorde de defesas e, mais tarde, quebrou o recorde de reinado mais longo, com 1.634 dias como campeã. Amanda Nunes é a primeira lutadora da história do UFC a se tornar dupla campeã simultânea e defender ambos os títulos. Após essa vitória, retornou ao peso galo para enfrentar a desafiante Juliana Penha. A luta era esperada para acontecer no UFC 265, em 7 de agosto de 2021, porém, a campeã testou positivo para a Covid-19 uma semana antes, e a luta foi remarcada para o UFC 269, em 11 de dezembro de 2021. Juliana Penha chocou o mundo ao finalizar Amanda no segundo round e conquistar o título do peso galo. Com isso, as duas foram escaladas para serem treinadoras do TANF 30, e se enfrentariam após o programa em uma revanche imediata no UFC 277, em 30 de julho de 2022. Dessa vez, Amanda Nunes teve uma performance dominante e venceu por decisão unânime, recuperando o título do peso galo. Uma trilogia contra Juliana Penha era esperada para acontecer no UFC 289, em 10 de junho de 2023, porém, Juliana teve que se retirar devido a uma lesão e foi substituída pela desafiante Irene Aldana. Amanda venceu por decisão unânime e defendeu o título do peso galo. Em entrevista após a luta, anunciou sua aposentadoria. O peso pena feminino demorou muitos anos para ser criado por conta da falta de lutadoras para compor a categoria, e mesmo após sua criação, a categoria nunca teve um ranking definido, pois não tinha lutadoras suficientes. Com a aposentadoria de Amanda, o UFC descontinuou a categoria, e agora, em agosto de 2025, não existe nenhuma previsão de retorno. Será que veremos essa categoria voltar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar as novidades que estão por vir. Aqui é o canal do Tatame ao Octógono, a casa dos apaixonados por esportes de combate. Valeu e até a próxima!